Vamos orar? Fechem seus olhos e vamos orar. Querido Deus, abençoa cada criança que está assistindo este vídeo. Também os pais, professores, nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um. Nos ajuda a sermos obedientes à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Existem muitas crianças, é o que diz o nosso cântico. Vamos cantar? Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor mandou obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Aprenderam? Agora vamos à segunda vez. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor mandou obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. E agora nós vamos ter um momento muito especial, um momento missionário, onde vamos aprender uma história missionária. A tia Érica tá com essa roupa aqui, que comprou uma amiga dela lá da África. Olha a estampa como é linda, é uma estampa de Moçambique. Olha só, porque o nosso garoto que vamos conhecer, ele não conhecia o amor de Jesus. Ele estava distante do amor de Jesus. Ele morava em um país da África. Ele morava na Libéria. O nome desse garoto era Madugu. Madugu estava com uma perna machucada. Ela estava roxa, inchada. Então Madugu pegou um pedaço assim de madeira e ele se apoiava caminhando ali pela aldeia, debaixo do sol quente. Ele mordia os lábios de tanta dor que ele estava sentindo. E ele estava procurando uma planta do tipo de espinheiro. Era do tipo de espinheiro. A mãe dele tinha ensinado para ele que essa planta, ela tinha o poder de curar. Então ele, quando encontrou, ele pegou um punhado de folhas e mastigou algumas e começou a colocar ali no seu machucado. E esperou um tempo, mas nada de passar a dor. Estava doendo tanto quanto antes. Não havia funcionado. Madugu estava ali sofrendo com aquele machucado inchado. Estava roxo. E quando ele olhou para longe, assim, ele viu a casa dos missionários. Você sabe o que é um missionário? Um missionário é alguém que sai da sua cidade ou do seu estado, do seu país, para falar do amor de Deus para outras pessoas, para falar de Jesus, que somente Jesus pode perdoar os pecados. A tia Érica é uma missionária. Eu saí lá da minha cidade, já fui para outros estados e estou aqui em João Pessoa para falar do amor de Jesus. Sabe, ele viu ali a casa dos missionários. Os seus amigos, alguns dos seus amigos, já haviam ido lá para ser curado.
através dos remédios. Os missionários tinham remédios que eles não conheciam, que ali as pessoas não conheciam. E eles davam esses remédios de graça, eles colocavam nos machucados, eles davam às pessoas e as pessoas ficavam saradas ali. Então, Madugu lembrou que seus amigos disseram assim: os missionários são pessoas muito boas. Elas nos dão remédio de graça, elas cuidam de nós. Mas Madugu lembrou, eles são cristãos, eles acreditam em Jesus Cristo. E eu sou muçulmano. E muitos muçulmanos não deixavam um cristão chegar perto. Não deixava não. Então, mas mesmo assim ele pensou, eu vou tentar, eu vou lá. Então ele começou a caminhar. Era uma estrada estreita e longa. O seu machucado ardia como se fosse fogo. Era um ardor que tinha ali. Ele ardia como fogo mesmo. E aí ele foi caminhando naquela estradinha estreita. Algumas vezes ele parava, ele apoiado ali no pedaço de madeira, ele parava, respirava um pouco, descansava e continuava. Quando ele chegou lá, logo a missionária Dona Sofia viu ele. Então, cumprimentou ele, perguntou o nome dele, se ofereceu para ajudá-lo naquele machucado. E Madugu, meio tímido assim, calado, ela começou a limpar, a colocar pomada, a passar ali uma faixa, fazendo um curativo. E Madugu ficou olhando para aquela missionária. E a missionária fez uma pergunta, disse assim: Madugu, você quer ficar aqui na aldeia? Assim eu faço curativos, 2 curativos por dia em você, faço remédio e logo você vai ficar bom. Ele ficou pensando, sabe o que ele estava pensando? No livro que fala. Ele pensou e ele disse assim: vocês têm aqui aquele livro que fala que eu vi um missionário em outra aldeia mostrando? A missionária Sofia, Dona Sofia ficou pensando: você está se referindo ao livro sem palavras? Madugu disse: ele tem uma página dourada. Ela disse: isso mesmo, a página dourada, Madugu, fala que Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele mora no céu, um lugar muito especial, onde não há pernas machucadas, não há doença, não há tristeza. E Madugu disse: eu já conheço o céu. Meus professores muçulmanos falam sobre o céu. Mas ela disse assim, a missionária: não é esse céu, Madugu, é o verdadeiro céu que Deus mora. Não é esse céu que você conhece. E ele ficou pensando. Ele disse: eu quero ficar, mas é necessário avisar para meus pais. Ela disse: pode deixar, Madugu. Eu vou enviar um mensageiro Gardo para ir avisar. Ele tem as pernas compridas e ele é rápido. Vai chegar logo na sua aldeia. Madugu disse: tá certo. Madugu, ele ficou pensando: vai ser muito interessante ficar aqui. Eu vou conhecer a história do livro sem palavras. A Dona Sofia disse: logo agora à noite, já daqui a pouco, mais tarde à noite, o missionário Senhor Raimundo vai ensinar para as crianças a história do livro sem palavras durante a lição bíblica. Ele ficou interessado. Mais tarde, a Dona Sofia foi fazer outro curativo na perna de Madugu. E Madugu viu as crianças passando para ir para a lição bíblica. Então ela disse: eu só tenho esse tempo, Madugu, então eu vou fazer logo o seu curativo para que você não perca a lição bíblica. Quando terminou ali o curativo, Madugu saiu apressado para ir ouvir a lição bíblica. Quando ele chegou lá,
Todas as crianças ficaram olhando para ele. Mas rapidamente as crianças voltaram a olhar para o livro sem palavras que o missionário Raimundo estava abrindo. Estava aberto ali na cor dourada. E ele perguntou: quem é Deus? Crianças, Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou tudo, os céus, a terra, ele criou o mar, ele criou tudo, ele criou a mim e a você. E Deus, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. O mundo é as pessoas, Deus ama vocês. E ele é santo. Santo quer dizer perfeito, mora em um lugar perfeito, no céu. E lá no céu há lugares preparados para os filhos de Deus. Ele quer que um dia você vá morar no céu com ele. Madugu ficou atento ali, ouvindo aquelas palavras. Depois o missionário abriu na cor escura, na cor preta. E ele disse assim, Romanos 3,23. A Bíblia diz que todos pecaram. Sabe, todos nós nascemos pecadores. E o que é pecado, crianças? As crianças respondiam ali, mentir para a mamãe, desobedecer. Isso mesmo, o pecado jamais entrará no céu. E Madugu ficou ali atento ouvindo. E quando o missionário abriu na página vermelha, uma criança disse assim, memorizado, versículo memorizado, disse assim, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Madugu achou aquilo impressionante. Ali era só um dos 5 versículos que o missionário estava ensinando. E ele pensou, eu quero aprender esses versículos. Eu quero saber direitinho essa história. Então o missionário disse, isso mesmo, Jesus, ele pode limpar o seu coração e deixar branquinho como essa página. Porque Jesus sofreu o castigo que você merecia. O castigo do pecado é ficar longe de Deus, mas Jesus sofreu o castigo, ele morreu e ressuscitou. Madugu, ele ficou lembrando que ele tinha ali 3 irmãos. E ele, junto com seus irmãos, participaram de uma festa dos muçulmanos, que ele era muçulmano. E nessa festa eles pegaram um carneiro e mataram. Ele ficou pensando, aquele carneiro estava morto. Ele não pode limpar o meu pecado. Aí Madugu pensou assim, mas Jesus não está morto? Aí as crianças riram de Madugu. O professor, o missionário, o senhor Raimundo, ele disse assim, Jesus, ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele voltou a viver e está no céu. Por isso que ele tem poder para limpar o seu coração, o meu coração. Por isso que ele tem poder de perdoar pecados. A Bíblia diz em João 1,12, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vocês precisam, crianças, receber a Jesus para que seus pecados sejam perdoados. Naquela noite, quando Madugu foi dormir, ele pensava naquelas palavras. Mas ele pensava assim, se eu receber a Jesus, eu vou ter que deixar de ser muçulmano, vou me tornar um cristão. Ele ficou pensando. O coração de Madugu estava muito feliz de ouvir aquela mensagem, mas porém ele ficou assim pensando em tudo aquilo e ele mal conseguiu dormir. No outro dia ele foi para as lições. Todo dia ali o missionário contava lições bíblicas e ele continuou indo nos dias seguintes. E uma das vezes o missionário disse assim, crianças, vocês precisam se chegar a Jesus, assim como vocês se chegam a um amigo. Jesus quer ser o seu melhor amigo, ele quer perdoar os seus pecados, quer deixar seu coração limpinho, mas é preciso você crer, confiar, receber ele como Salvador.
Então, naquela noite, quando Madugu foi dormir, sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou. Ele fechou a porta, se ajoelhou ali perto de sua cama e ele orou dizendo a Deus: Deus, eu estou pronto. Eu quero o Senhor Jesus. Jesus, perdoa os meus pecados. Ah, quando Madugu fez isso, ele sentiu uma alegria, crianças, uma alegria tão grande em seu coração, que mal ele conseguia dormir. No dia seguinte, ele sabia que lá na sala dos missionários tinha um livrinho, um livro sem palavras. Então, sabe o que ele fez? Ele foi quietinho, de ponta de pé, para ver aquele livro. E ele segurou o livro com muita emoção, ele estava muito feliz, porque agora os pecados dele tinham sido perdoados por Jesus. Ele começou a abrir aquele livro e quando ele abriu na página amarela, ele disse João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele lembrou de todas as palavras que Deus era o Criador, que Ele é santo, perfeito, mora no céu. Depois quando ele abriu no escuro, na página preta, ele disse, porque todos pecaram. Ele lembrou Romanos 3,23, ele falava em voz alta e ele falava ali os versículos e ele lembrava do que era pecado. Então ele escutou um barulho, um ruído. E era o missionário Raimundo que estava observando ele. Estava observando ele. E ele sorrindo para Madugu, disse, Madugu, eu tenho uma notícia. Você pode voltar amanhã para sua casa. Sua perna já está sarada. Já está tudo bem com você. Você pode voltar para casa. Ele disse, não, se eu voltar para casa, eu não vou mais ouvir as lições bíblicas. Ah, Madugu queria muito continuar ouvindo falar de Jesus. Então o missionário chegou perto dele, suavemente pegou ali das suas mãos o livro sem palavra e disse, é seu, Madugu. Madugu ficou muito feliz, agora ele tinha um livro sem palavras. Ele agora podia ficar lembrando daquela história que está na palavra de Deus, aqueles versículos. Então, Madugu agora tinha um livro e estava feliz. Mas ele precisava voltar para casa. Como será agora a vida de Madugu, agora que ele se tornou um cristão, que ele creu em Jesus, na sua volta para casa? Semana que vem a tia Érica vai continuar essa história e vamos saber o final dela, como foi quando ele voltou.